Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Estou grato a Deus por esta perfeita oportunidade que o Deus Todo-Poderoso me concede de estar neste santuário para, junto com os irmãos aqui nesta vigília de poder e Pentecostes, adorar, bendizer, enaltecer e glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O nome daquele que morreu na cruz do meio, lá no Calvário, no Gólgota, mas ao terceiro dia, em um domingo pela manhã, ele ressuscitou. Aleluia. E com toda a certeza do meu coração, eu afirmo que ele está vivo em nosso meio nesta madrugada. Quantos ainda acreditam que Jesus Cristo está vivo? Levante a sua mão e dê um grito de glória a Deus nesse lugar. Se você crê que Jesus Cristo está vivo de verdade, diga para no mínimo 3 pessoas assim: Jesus está vivo porque eu falei com ele hoje. Diga para alguém. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esta perfeita oportunidade. Louvo a Deus pela vida do santo anjo desta igreja, pastor presidente nesta nação, o pastor Hudson, que Deus continue abençoando o seu brilhante ministério com grandes bênçãos. Louvo a Deus pela vida de todos os obreiros do Senhor, pastores que estão aqui neste altar. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida do meu pai, este Senhor, que me perdoe os outros senhores, o mais bonito que está aqui hoje. Meu Deus do céu. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 19. Meu muito obrigado ao pastor desta igreja pela oportunidade que lhe foi concedida. Livro de Jó, capítulo 19. O título do capítulo, a epígrafe do texto diz: Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Vamos ler a partir do versículo 14. Jó 19:14 diz assim: Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Vamos ler apenas agora o versículo 25. No versículo 25, Jó, ele diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Olhe bem para mim. Acabamos de ler um texto muito conhecido e sabemos que isto aqui é nada mais, nada menos do que a súplica de Jó. Jó, ele estava enfrentando uma fase muito difícil de sua vida, e no capítulo 19 ele começa a suplicar, porque Jó, ele caiu, ele teve um declínio muito grande na sua vida financeira, na sua saúde,
na sua família, em muitas áreas de sua vida, houve um declínio sobre Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e ele desviava-se do mal. A Bíblia diz que Jó, ele era muito rico, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E a Bíblia diz que era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que estes homens era a maioria de todo o Oriente. A minha Bíblia, quando diz que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, isto quer dizer que Jó, ele tinha nada mais, nada menos de que uma fábrica de tecido naquela época, porque as pessoas não costumavam se matar ovelhas, costumavam se utilizar a lã da ovelha para fabricar tecido. Então eu posso afirmar que as 7.000 ovelhas de Jó era nada mais, nada menos do que aquilo que Jó fornecia tecido para a sociedade da sua época. A Bíblia diz também que ele tinha 3.000 camelos, porque para atravessar o deserto não adiantava de cavalo, não adiantava de jumento, não adiantava de mula, só atravessava-se o deserto de camelo. E para atravessar o deserto eram 40 dias para ir e mais 40 dias para voltar. Quando a Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos, isto quer dizer que ele alugava camelo para as pessoas que viajavam e passavam por ali. Podemos afirmar que na época dele, ele tinha com certeza uma locadora de veículos. A Bíblia também diz que Jó tinha 500 juntas de bois, porque na época de Jó não existia outro instrumento para arar a terra a não ser junta de boi. Na época de Jó não existia tratores para arar a terra, mas ele tinha 500 juntas de bois, que eram instrumentos utilizados para arar a terra nas fazendas daquele lugar. A Bíblia também diz que Jó tinha 500 jumentas, porque nós sabemos que o animal que consegue transportar mais peso é o jumento, o jegue. Ele consegue transportar peso mais do que o cavalo, mais do que o camelo. Quando eu afirmo que Jó, ele tinha 500 jumentas, não era porque ele gostava de jumenta, é porque ele tinha uma frota de transportar peso, transportava para lá e transportava para cá. Tanto é que a Bíblia diz que o pai de Saul, quando perdeu as suas jumentas, perdeu toda a sua riqueza, porque ele vivia das jumentas. A riqueza de Jó era toda esta, fora as fazendas que ele tinha. Mas a Bíblia diz que de repente Jó perdeu toda a sua riqueza. A Bíblia diz que de repente Jó perdeu a sua saúde. A história diz que de repente Jó, ele perde os seus filhos, os 10 filhos que ele tinha. E agora Jó percebe que as pessoas que andavam lado a lado com ele, agora viraram as costas para a sua vida. As pessoas que viviam com ele, aqueles que se assentavam e se alimentavam na sua mesa, de repente perceberam que Jó não tinha mais riqueza e que não estava bem monetariamente, o desprezou. E é no capítulo 19 que nós lemos que Jó suplica tudo isto. É no capítulo 19 que Jó não aguenta mais a situação e abre a boca para suplicar. É no capítulo 19 que Jó diz que os parentes dele o havia deixado, ou seja, os próprios familiares olhavam para ele e o desprezava. É no capítulo 19 que Jó diz que os domésticos que trabalhavam com ele, os domésticos que trabalhavam na sua casa, eles olhavam para Jó
e o tratava como estrangeiro. É no capítulo 19 que ele diz que chamava o criado e o criado o tratava como um estranho. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas no versículo 25 do capítulo 19, Jó, ele diz duas frases interessantes, e é sobre isso que nós vamos meditar nos próximos minutos. Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu queria muito que você entendesse esta frase, porque Jó, ele fez uma afirmação, mas em tom de resposta. Jó, ele não simplesmente disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó, ele não simplesmente disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. Jó, ele disse: porque eu sei. Ele usou a expressão antes da afirmação, e a expressão foi esta: porque eu sei. Parecia que Jó estava respondendo algo para alguém, parecia que Jó estava explicando para alguém. A Bíblia não diz, mas eu sou um pregador de 19 anos, a minha mente é fértil, e eu imagino os três amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, olhando para Jó e dizendo: Jó, ei Jó, abandona este Deus, você está passando por isto, porque o seu Deus percebeu que você está em pecado, você está passando por isso, porque você pecou verdadeiramente. E Jó agora tenta se explicar para os seus amigos, e quem sabe os três amigos de Jó olham para ele e dizem assim: Jó, meu filho, quem disse para você que você vai dar a volta por cima? Quem disse para você que você vai ser curado desta lepra? Quem disse para você que você vai ser curado desta enfermidade? Quem foi que falou para você, Jó, que a sua vida vai voltar a ser o que era dantes? Quem sabe os amigos de Jó perguntam para ele: por que, Jó, que você não abandona o teu Deus? Por que, Jó, que você não para de adorar o teu Deus? Por que, Jó, que você não deixa este Deus de lado? Por que, Jó, que você ainda acredita e você ainda tem fé neste Deus que ninguém conhece? Por que, Jó, que você crê que ainda há uma restituição para a sua história? E é no versículo 25 que Jó responde: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu aprendi com Jó aqui, querido. Sabe o que é que Jó estava dizendo? Jó estava afirmando que ele tinha um dono. Jó estava afirmando que ele não estava sozinho. Jó estava afirmando que ele não estava solto no meio daquela peleja. Jó estava afirmando que existia alguém que estava junto com ele, e esse alguém não estava morto, este alguém está vivo. Sabe o que é que Jó estava dizendo? Deixa eu rasgar o véu aqui para você. Jó estava dizendo para o opositor, Jó estava dizendo para o inimigo, Jó estava dizendo para o perverso, para Satanás: eu não estou sozinho, rapaz, eu tenho um dono, eu sei que o meu Redentor está vivo, e isto é só uma questão de tempo, isto é só uma questão de um dia após o outro, porque de repente o meu Redentor vai se levantar sobre a terra. Dá uma catucada santa nesse crente que está do seu lado aí, vê se ele está vivo, se ele está respirando do seu lado. Se ele estiver vivo, diga para ele assim: o teu Redentor vive. Deixa eu só falar uma coisa. Já estava dizendo: enquanto o meu Redentor estiver vivo, há esperança para a minha história. Já estava dizendo: enquanto o meu Redentor estiver vivo, há um final feliz para a minha história. Já estava dizendo: enquanto o meu Redentor estiver vivo,
ainda tem jeito para o meu problema. Eu venho aqui nesta noite, debaixo da unção de Deus, profetizar que enquanto o teu Redentor estiver vivo, ainda tem jeito para a tua história. Profetiza para no mínimo 2 pessoas, ainda tem jeito para a tua história. Quem acredita que ainda tem jeito, abre a boca e dá um grito de glória neste lugar. Então escuta essa aqui, irmão, porque essa é boa. Já estava dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, existem redentores por aí que estão mortos, mas o meu Redentor vive. Existem outros por aí que estão mortos, enterrados, foram vencidos pela morte, mas o meu Redentor está vivo. Eu não posso, Misael Santana não pode o quê? Conversar com a morte, é impossível. Mas se eu pudesse conversar com a morte, eu conversaria com ela, bem de longe, é claro, ela lá e eu cá, mas eu conversaria com ela, e eu ia perguntar para a morte: morte, me responde algumas coisas aqui, morte. Onde é que estão os reis da Bíblia? Onde é que está o rei Davi, o rei Salomão, o rei Dário, o rei Nabucodonosor, o rei Manassés? Onde é que estão eles? A morte diria: estão todos mortos e enterrados, porque eu matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que estão os profetas maiores e menores? Onde é que está Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, Ageu, Sofonias? A morte diria: estão todos mortos, porque eu matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que estão os apóstolos que seguiram a Jesus Cristo? Onde é que está Felipe? Onde é que está Bartolomeu, onde é que está Tomé? Onde é que está Matias? Onde é que estão eles? A morte diria: estão todos mortos, porque eu mesma matei. Se eu perguntasse, morte, onde está Alexandre o Grande, o imperador que com 22 anos de idade e um exército de 40 mil homens tomou o exército do Egito para si e também a Babilônia de Dario? Onde é que está ele? A morte diria: também está morto, porque eu matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que estão os sábios da Grécia? Onde é que está Aristóteles? Onde é que está Sócrates? Onde é que está Platão? A morte responderia: estão todos mortos, porque eu também matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que está um doutor chamado Ulisses Guimarães, aquele que ia descendo a rampa de Brasília, uma mulher beijou a sua mão e disse: graças a Deus pela Constituinte. Ele largou a mão da mulher, limpou a mão e disse: se queres agradecer alguém, agradeces a mim, porque Deus não existe. Onde está Ulisses Guimarães? A morte diria: está morto, porque eu também matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que está o inventor do Titanic, que no dia da inauguração daquele grande navio, ele disse assim: nem Deus pode afundar este navio. Onde está Cal Rockley, o inventor do Titanic? A morte diria: também está morto, porque eu mesma matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que está John Lennon, aquele cantor famoso que disse para as câmeras de televisão ouvirem e assistirem em todo o mundo: eu serei maior e mais famoso que o Jesus Cristo dos crentes. Onde é que está ele? A morte responderia: também está morto, porque eu mesma matei. A morte já estaria cansada e eu perguntaria mais algumas coisas para ela: morte, onde é que está o rei do rock, Elvis Presley? Onde é que está o rei do reggae, Bob Marley? Onde é que está o rei até mesmo do tráfico de drogas, Pablo Escobar? Onde estão eles? A morte responderia: estão todos mortos, porque eu mesma matei. Mas se eu perguntasse assim: morte, só me responde mais esta pergunta. Morte, eu te prometo que vou lhe deixar quieta. Só tem mais essa pergunta: morte, onde é que está o sol da justiça? Onde é que está a estrela da manhã? Onde é que está o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz?
O meu Redentor vive. Morte, onde é que está Jesus de Nazaré? A morte diria: menino, por que você não perguntou sobre Adolf Hitler? Por que você não perguntou sobre Ernesto Che Guevara? Por que você foi perguntar sobre Jesus de Nazaré? Morte, onde está o meu Jesus? Ela ia beber um pouquinho de água, ela ia gaguejar, ela ia até mesmo segurar, mas ia ter que responder. A última vez que eu me encontrei com ele, ele bateu no peito, olhou para mim e disse: dá licença, morte. Eu perguntei por quê, e ele respondeu: porque eu sou a ressurreição e a vida. Levanta a mão direita e dá uma rajada de glória neste lugar. O meu Redentor vive. Diga para no mínimo 3 pessoas: o teu Redentor vive, o teu Redentor vive, o teu Redentor vive. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus neste lugar. Ele está aqui. Ei, já disse assim: o meu Redentor vive. Se nós viajássemos aos Estados Unidos das Américas, chegando lá, iríamos procurar o túmulo do Redentor da seita das Testemunhas de Jeová. E ali estaria escrito em um túmulo, ali estaria escrito em um túmulo: aqui jaz os restos mortais de Charles Taze Russell, na Pensilvânia. Aqui. Se viajássemos um pouco mais até o Japão, iríamos achar lá o Redentor da seita Seishonoye, Taira Taniguchi. E ali estaria: aqui os restos mortais de Taira Taniguchi. Viajando um pouquinho mais, com certeza a gente ia chegar na França, o maior evangelista dos espíritas. E ali estaria: aqui jaz os restos mortais do Redentor dos Espíritas, Allan Kardec. Viajando só mais um bocadinho, encontraríamos na Índia: aqui jaz os restos mortais de Mahatma Gandhi. Mas se porventura o reverendo pastor desta igreja fizesse assim: vamos a uma caravana em Israel, e perguntasse assim: Misael Santana, vem comigo nessa caravana, eu ia com gosto. E chegando lá, quem sabe o guia turístico, eu perguntaria logo: eu quero ir lá no túmulo de um tal de Yeshua HaMashiach. Faz muito tempo que ele morreu, e ele iria me levar. Só que chegando lá não estaria escrito: aqui jaz os restos mortais. Chegando lá estaria escrito em inglês, porque Jesus Cristo é chique. E uma placa bem grande estaria escrito assim: He is not here for reason. Que traduzido é: ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Se vale glória a Deus, levanta as duas mãos, aplaude o Senhor e dá glória a Deus nesse lugar. Mas Jó não ficou simplesmente nessa frase. Jó disse assim: ó Satanás, além dele estar vivo, ele faz se levantar. E eu quero te contar um segredo: quando Deus se levanta, sai da frente, meu irmão. Não, quando Deus ficar de pé no seu trono, sai da frente. Porque a Bíblia está
está cheio de versículos que me provam que Deus tem trono e que Deus está sentado. Salmo de número 9, versículo 7 está escrito: Ele é o que está assentado perpetuamente. Isaías capítulo de número 6 está escrito: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O próprio Isaías escreve: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. E Daniel escreve, capítulo 7, versículo 9: E eu vi o ancião de branco, e o seu cabelo era branco como branca é a lã, e os seus pés eram como latão reluzente tirado da fornalha, e ele andava no meio do fogo, e se assentava em um trono, e o seu trono era chamas de fogo. Diga para alguém que está do seu lado: Deus tem trono. Diga para ele assim: Deus senta. Só que Jó descobriu que quem está sentado está observando, quem está sentado está assistindo, quem está sentado está olhando. E Jó está dizendo assim: o meu Deus está sentado porque Ele está me observando, Ele está me assistindo, Ele está olhando tudo aquilo que eu estou passando. Mas quando Ele se levantar é para resolver a situação. E Deus se levanta do trono, pregador. Salmo capítulo de número 12, abre comigo aí. Salmo de número 12, vamos ver se Deus se levanta do trono. Aleluia. Salmo de número 12. Profetize para alguém que está perto de você: Deus vai se levantar. O versículo é o de número 5, e eu leio com muito gosto: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Não entendi, irmão Misael Santana? Deus vai se levantar hoje nesta vigília. Deus vai se levantar hoje neste lugar. Mas Ele vai se levantar para operar um milagre na tua vida. Ele vai se levantar para operar um milagre na tua história. Eu quero dizer algo muito sério, e com esta fala eu quero concluir o que Deus colocou no meu coração. Parece que vejo já vivendo aquela situação difícil, onde ele estava limitado, onde ele estava enfermo. A história diz que ele pegava caco de telha para coçar as suas feridas, porque ele não tinha mais unha, meu querido. Tudo isso já tinha ido embora, e lá está Jó, no meio das cinzas. A mulher dele tinha que falar com ele de longe, porque alguns historiadores afirmam que a 800 metros de distância se poderia sentir o odor que saía do corpo de Jó. E aqui que eu quero ter: mesmo assim Jó acreditava que Deus ia virar a história dele. Vamos pensar comigo: existe uma roda gigante, a roda gigante da vida, e na roda gigante da vida Jó não estava em cima, Jó estava lá embaixo. Ele não estava no meio, ele estava lá embaixo. O último lugar da roda gigante da vida era o lugar de Jó. Parece que vejo as pessoas passavam de longe e diziam: Jó está acabado, Jó está abandonado. É o ponto final da história de Jó. Não tem saída, não tem escapatória para Jó. Jó não vai escapar dessa, Jó não vai sair dessa. É impossível Jó voltar a ser o que era antes. E lá está Jó, lá embaixo, na roda gigante da vida. Mas no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Sabe o que é que Deus fez? Jó disse: se prepara. Deus disse: se prepara, Jó, porque na roda gigante da vida, você que
está embaixo vai começar a subir. E você que era o último será o primeiro. Você que estava embaixo vai ficar em cima. E eu quero profetizar. E se você é inteligente, levanta a mão direita para tomar posse. Eu profetizo que você que é o último da fila, Deus vai virar a fila. E você que é o último será o primeiro. Eu profetizo que você que está embaixo vai ficar em cima, porque os humilhados serão exaltados. E quem toma posse desta palavra, abre a boca e dá um grito de glória neste lugar. Eu gosto de Deus, sabe por quê? Porque quando Deus vira, Ele não tira do lugar. Quando Deus vira, é diferente, Ele coloca no lugar. Se você virar alguma coisa, você vai simplesmente desarrumar, tirar do lugar. Mas com Deus é diferente. Quando Deus vira, Ele não tira do lugar, Ele coloca no lugar. Eu quero profetizar que tudo aquilo que te roubaram, eu quero profetizar que tudo aquilo que levaram, eu quero profetizar que tudo aquilo que tiraram de você, e tudo aquilo que Satanás bagunçou e está fora do lugar, hoje o Deus Todo-Poderoso vai virar o teu cativeiro e vai voltar para o lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Você tem fé para crer nisso? Fica de pé no seu lugar. Segure na mão de um crente que está perto de você, do seu lado. Eu quero dizer que esta vigília veio para marcar a tua história. Nunca mais você vai se esquecer da vigília do mês 7 do ano de 2008. Deus está virando o cativeiro de muita gente aqui. Deus vai tirar a tua vergonha e no lugar dela vai colocar dupla honra. Deus vai restituir aquilo que foi perdido e virá com juros. Sabe por quê? Juros e correções vai vir multiplicado, vai vir dobrado. Eu profetizo que tudo aquilo que alguém arrancou, Ele mesmo vai ter que devolver. Eu tomo a ousadia do Espírito aqui e profetizo que o teu inimigo que roubou de ti vai ter que se fantasiar de garçom, colocar uma calça preta, uma camisa branca, uma gravata, borboleta. Vai ter que pegar uma bandeja na mão, coloca tudo que ele roubou, não vai esquecer nada, não vai esquecer nada, e vai trazer de volta, vai trazer de volta, vai trazer. Só quem toma posse dá um grito de glória. Fecha os teus olhos nesta hora. Fecha os teus olhos nesta hora. Porque o Deus que mudou o cativeiro de Jó vai mudar o teu cativeiro. O Deus que mudou, que virou o cativeiro de Jó vai mudar o teu cativeiro. Eu sinto que é nesta hora. Eu creio que eu estou profetizando. Eu creio naquilo que eu estou profetizando. Eu creio naquilo que eu estou te falando. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real.
a tua boca, que eu te encherei. Abre a boca, meu filho. Abre a boca, minha filha. Abre a boca, meu filho. Abre a boca, minha filha. E seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. O Rabacaxá, Carabacaxá. O Nicanta, Laiaçura, Cantarabaca. O Rabianta, Labiaconta, Caiaçá. Então adorarei. Receba a glória de Deus. Sinta o som de Deus caindo sobre ti, da planta dos pés até o couro cabeludo da sua cabeça. Receba a autoridade de Deus na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Totalmente, totalmente, totalmente. Profetize para no mínimo 5 pessoas agora. Eu queria convidar o reverendo pastor Abílio Santana, meu pai, para eu fazer um ato de fé que você vai fazer com no mínimo 5 pessoas agora. Você vai dizer para ele e vai dizer para ela assim: a partir de hoje a tua história mudou. Profetiza para no mínimo 5 pessoas. A partir de hoje a tua história mudou. A partir de hoje a tua história mudou. A partir de hoje a tua história mudou.